Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Pai, nos achegamos diante de Ti nesta noite, em oração, em nome do Teu Filho. Como tem sido, Senhor, com todos os outros homens que pregaram aqui nesta conferência. Eu não tenho o desejo de ter uma retórica ou uma eloquência vazia, ou até mesmo desejo de mostrar domínio sobre qualquer disciplina. Mas eu desejo que a palavra de Deus seja divulgada. Pai, nós não temos nada além do Seu Filho. Ele é a nossa ousadia diante de Ti, a nossa confiança. Ele é a nossa esperança. Pai, o Senhor sabe. Então, por favor, ajude, pelo bem do Teu Filho, pelo bem da Sua igreja, pelo bem daqueles que ainda se reunirão nele, pelo bem das gerações vindouras. Ajude-nos a todos, Senhor. Ajude-nos, por favor. Em nome de Jesus. Amém. É sempre um privilégio enorme para mim pregar aqui neste lugar. Nos últimos dias, eu tenho encontrado com grupos missionários, após grupos missionários e grupos missionários, e é uma honra conhecer os homens, muitos dos quais, a maioria deles, foram enviados daqui. Agora eu gostaria de fazer algo como ilustração. Eu gostaria de que todo missionário se levantasse. Simplesmente se levante. Agora, pastores, vocês que são pastores, quero que vocês olhem para os missionários. Olhem para eles. Missionários, eu quero que vocês olhem para os pastores. Olhem para eles. Agora vocês querem saber a diferença entre vocês que estão sentados e entre aqueles que estão de pé? Só há uma coisa: a localização. A localização. Por favor, se assentem. Agora, por que digo isso? Nas últimas décadas, nós compramos a mentira de que há algum tipo de conhecimento misterioso e esotérico em relação ao trabalho missionário. E é tudo uma mentira. É tudo um substituto para a sola escritura. Agora, como você planeja ir à igreja no campo missionário? Da mesma maneira que você planta uma igreja aqui neste país. Você faz a obra de um evangelista. E aqueles que se convertem, você os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você concede a sua vida ensinando-lhes o pleno conselho de Deus. Então, de acordo com 2 Timóteo 2:2, como pastor, você dedica a sua vida a treinar presbíteros qualificados. E entre esses presbíteros qualificados, alguns deles irão além da sua igreja para plantar outra igreja. Não uma nova igreja para uma nova geração. Não uma igreja diferente para um grupo social diferente. Para plantar outra igreja bíblica da fé semelhante. Esse é o trabalho das missões. E eu poderia me sentar agora e finalizar. E se os missionários ao redor do mundo simplesmente obedecessem a isso, isso transformaria as missões como as conhecemos. Eu posso dizer que estou
cansado, doente, e novamente usarei essa palavra dessa crença de que há algum tipo de conhecimento estranho e esotérico que pertence apenas aos missionários e quando saem para o campo devem possuir esse conhecimento para serem usados por Deus. Mas é esse mesmo conhecimento, se é que você pode chamá-lo disso, que trouxe a ruína para a grande comissão. Trouxe a ruína para a grande comissão. Alguém me perguntou uma vez, quando eu estava no Peru, eu trabalhava muito na cidade de Lima, mas também fazia viagens missionárias para a Cordilheira dos Andes, em viagens missionárias para as selvas, e passava muito tempo com uma tribo chamada Tribo Aguaruna. Alguns dos Aguarunas tiveram mais contato com o que chamaríamos de civilização contemporânea, mas muitas delas estavam muito, muito distantes. E um homem me perguntou uma vez, como você prega o evangelho para um homem da tribo Aguaruna? E eu disse, eu não prego o evangelho para um índio Aguaruna, eu prego o evangelho para um homem. Um homem. Um homem. E é por isso que literalmente, toda vez que eu venho aqui, todo ano, as pessoas pensam que é um trabalho de parto, porque você se encontra com os missionários o dia todo e a noite toda. Por quê? Porque isso me dá o maior incentivo, porque todos eles dizem a mesma coisa como se tivessem aprendido por escrito. Eu digo, o que você está fazendo no campo missionário? Eu estou plantando igrejas, pregando a palavra de Deus. E prego a palavra de Deus na rua, e eu prego a palavra de Deus no púlpito, e prego a palavra de Deus atrás da mesa dando conselhos. E eu prego a palavra de Deus em casa, prego ela no mercado. Essa é a grande comissão. Difícil? Não, não é difícil. Impossível. Mas essa é a grande comissão. Então, creio que teria a maioria, se não todos os líderes aqui me apoiando, dizendo, não, vem aqui com todas essas coisas bobas, com todas essas estratégias. Há coisas tão mutáveis. Este ano teremos uma nova estratégia missionária, no próximo ano haverá outra e depois outra e mais outra, e todas elas são simplesmente uma desculpa lamentável para não obedecer às Escrituras. E nenhuma delas tem poder, nenhuma delas. Elas são tão fracas quanto podem ser. Dê-me mais de muitos dos homens que conheço aqui. Quem se despiu da armadura de Saul. Eles se desfizeram dela. E eles pegaram as pedras lisas, o evangelho, e eles enfrentaram grandes gigantes. Não apenas eu os vi dizer isso aqui, eu observei muitos desses homens que vocês têm dentro do campo. Eles não são cavalos de corrida, são plantadores, são soldados, são ceifeiros. Essa é a grande comissão. Um dos trabalhos missionários mais maravilhosos do mundo hoje está na Zâmbia. E agora foi transferido também para o Quênia e muitos outros lugares. E qual é o segredo deles? Não é nenhum segredo ali. Que eles estão fazendo a mesma coisa que vocês homens estão fazendo aqui. Eles se dedicaram à oração e ao ministério da palavra. Essa é a grande comissão. E é tudo o que nós precisamos. É isso. É isso. Agora, quando olhamos para o nosso texto, e eu amo este texto, seguir os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Acredito que alguns comentários fazem muito pouco dessa passagem e outros comentários fazem muito dela. Estavam duvidosos, distantes, andavam a passos duplos como Pedro nas ondas. Mas qual é a grande verdade que nós podemos tirar disso? Eles são como nós. Agora, escreva isso. Se você não vai se lembrar de mais nada que eu disser aqui. Nunca houve um grande homem de Deus, exceto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há apenas homens fracos e deploráveis diante de um Deus poderoso, que encontra algum tipo de prazer em escolher o menor da ninhada. E aí está a fraqueza, para torná-lo forte.
para torná-lo forte. É uma questão de fato, eu diria isso. Nas Escrituras, nas biografias que li em minha própria vida e em muitos irmãos com quem converso frequentemente, cada juízo, cada montanha, cada gigante, tudo que se apresenta diante de nós e que simplesmente não podemos superar, tem um design específico. Eu poderia dizer para nos enfraquecer, mas vamos além, para nos mostrar a nossa fraqueza, para nos esvaziar da nossa sabedoria, para nos esvaziar da nossa força carnal, para nos esvaziar de quaisquer dons que supomos que temos e para tirar a nossa vida e a força de Jesus Cristo para nós. Ó, meu irmão, seu problema não é que você é fraco, seu problema é que você não sabe o quão fraco você é. E para encontrar essa fraqueza, você será esmagado. Homens extraordinários sofrem coisas extraordinárias, de modo que eles se tornam fracos e indefesos e olham para uma esperança. Uma esperança, uma esperança! Vocês entendem? É uma moeda de dois lados. Não podemos fazer nada sem Cristo. Nada em nós mesmos. Nada em nós mesmos. Mas podemos fazer tudo dentro da providência e da vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando esses homens vêm a Ele, por mais fracos ou fortes que eles possam ser, o texto literalmente, Jesus sai e vai encontrá-los. Ele sai e vai encontrá-los. Ele conhece a fraqueza deles. E Ele escolheu alguns deles por isso mesmo, para que em suas fraquezas a força deles seja glorificada, a sua força seja amplificada. Porque nunca se esqueça, não importa o que façamos como pregadores ou missionários ou qualquer coisa que seja, não importa que se derramamos nosso sangue, saiba disso, há apenas um herói nessa história. Marquem isso, é Jesus Cristo. E tudo de bom que já foi feito em qualquer um de nós, qualquer palavra sonora já falada, é o resultado da sua vida e sabedoria fluindo através de nós. E aqui nós vemos uma espécie... De um lado nós temos aqui, 1:18, Jesus veio e falou com eles, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então lá no versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que força há? Que força há? Sabe, eu servi na selva com homens que parecem ser destemidos. Eles buscam por problemas. Eles buscam por isso. E eu admiro eles nessa força. Mas também já me deparei com homens naquela selva que tinham medo da própria sombra. E saíam do barco. E iam para o monte, para o fundo da selva com medo. Com muito medo, tremor, e choravam. E eles, eu admirava muito mais. Porque apesar de toda a fraqueza deles, apesar de todo o medo, e até às vezes, à noite, eu os pegava chorando, quando os insetos estavam ali mordendo seus corpos. O faziam por Ele, e o faziam em sua força, e em sua fraqueza. Eles foram feitos poderosos. Ele é tudo para nós. Irmãos, Ele não é apenas tudo o que nós precisamos. Ele é a única coisa que nós temos. E se você não pensa assim, eu acabei de identificar o problema com o seu ministério. Não podemos fazer nada sem Ele. Nós podemos fazer qualquer coisa dentro da sua providência, dentro da sua vontade, dentro do seu grau, com Ele. Não há nada ordenado que não possamos cumprir. Não há tarefa dada a nós por sua providência que não possa ser realizada em seu poder e em sua sabedoria. Lembro-me da passagem em Gênesis, onde José é tirado da prisão e é conduzido até Faraó. E Faraó disse, sem a sua palavra, nem um dedo, nem um pé, ninguém se mexerá no Egito.
Oh, mas o meu Senhor, ele foi enviado, ele foi para cima e se assentou à destra do Pai. E além da sua palavra, do seu decreto, nem um pé, nem um dedo pode se levantar contra nós. Ó, eles virão contra nós. Ah, e sim, vai doer. Você não vai sair dessa batalha sem cicatrizes. Mas elas não podem prevalecer. Não podem, por causa de você, não por causa de sua vontade, não por causa do seu poder, da sua força, mas por causa daquele que está sentado no trono. Eles não podem prevalecer. E a igreja irá prevalecer, porque ele cuidará disso. Ele irá cuidar disso. Eu sei isso, que se todos os exércitos que já existiram, de homens e de demônios, se reunirem em uma força poderosa contra o meu Senhor, e se vierem contra o seu trono com a força total, será como um minúsculo tentando bater na cabeça de um granito gigante no mundo. E é isso que nos dá força, é isso que torna o fraco forte. Conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. Você não precisa disso ou daquilo, ou dessas coisas que se vendem no mercado evangélico moderno. A sua necessidade é o conhecimento de Deus. No livro de Daniel, somos informados de que quando o inferno explodir, aqueles que conheciam o seu Deus estariam fortes. Vocês estão entendendo isso? Agora eu quero que vocês vejam aqui algo muito importante. Ele diz, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Já estabelecemos a sua autoridade, até agora nessa mensagem. Falamos muito sobre a sua autoridade. Mas aqui está o que eu quero que vocês entendam, pregadores. Para sair em sua autoridade, você tem que sair debaixo da sua autoridade. Para sair em sua autoridade, com o seu suporte, com o seu escudo, com o seu poder, você tem que sair debaixo da autoridade dele. E aí está o problema. Vimos qualquer movimento acontecendo do chamado ressurgimento da verdade da reforma. Vimos muito disso se dissipar. Vimos muito disso se transformar em nada. Vimos em um ano a confusão chegar a diversas pessoas que você não sabe mais quem está com você, quem está contra você, o que está acontecendo no mundo. E sabe por que isso aconteceu? Porque a reforma não era primariamente sobre algum acordo com uma visão acadêmica ou um calvinismo acadêmico. A reforma foi fundada sobre a sola escritura. E eu quero que vocês saibam, irmãos, eu amo os reformadores, amo ler os reformadores, mas eu estou realmente ficando cansado. Os reformadores não se autodenominavam reformados, eles só queriam ser bíblicos. E você pode sentar na Starbucks o dia todo com seu jeans skinny e falar sobre reformadores. Você pode pegar uma Bíblia e começar a ser bíblico. E eu não sei por que vocês estão batendo palmas. Irmãos, vamos nos apresentar diante de Cristo, mesmo aqueles de nós que, pela fé, são totalmente aceitos no amado. E eu não sei, eu não tenho nuance teológica para juntar isso. Eu só sei que é verdade. Eu sou justificado diante de Deus. Em Cristo Jesus, o meu Senhor. Uma ampla entrada se abrirá para mim por causa do seu sangue. Mas estarei diante de Deus e eu irei prestar contas. Você já se sentou na vigília noturna e ponderou sobre isso? A gravidade disso? Não sei como juntar as duas coisas. Há teólogos aqui que poderiam vir esclarecer a minha confusão mais tarde, mas eu sei que essas coisas são uma realidade. Irmãos, à medida que vocês crescem no conhecimento, que darei conta, que vou prestar contas, um homem são, acharia muito difícil ter uma sensação de paz.
sabendo que somos dados a muitos fracassos, a muitos erros, sabendo que temos que lutar contra a apatia e tantos outros monstros contra a nossa fé. Como pode um homem ter alguma paz, sabendo que estará diante de Deus, que as suas obras serão provadas como pelo fogo? E todos nós, penso eu, concordaríamos que pelo menos até certo ponto veremos palavras e essas obras serem queimadas. Como podemos ter alguma confiança naquele dia? Eu vou mostrar para vocês. Vá comigo a 1 Timóteo. Uma e outra vez, em todos os lugares, onde quer que eu vá, toco nesses versos e a resposta usual é um bocejo. E eu não sei o porquê. Eu dei ênfase na minha super enfatização de alguma coisa? Eu não creio. 1 Timóteo 3. Paulo diz no versículo 14: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Este é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Eu sei que todo mundo vai a 2 Timóteo 3, 6, do 15 a 17. Sim, com certeza, nós vamos lá. Mas este texto aqui se destaca para mim repetidamente, especialmente quando olho para o evangelicalismo americano, especialmente quando olho para os meus próprios irmãos supostamente reformados. Olho para essa passagem e às vezes eu choro, às vezes eu tremo, às vezes eu me deleito. Veja o que diz. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Para que, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como você pode saber como pastorear? Como você pode saber como liderar o culto? Como você pode saber como pregar? Como você pode saber aconselhar? Como você pode saber como fazer missões? Como você pode saber como organizar uma igreja ou preparar as ordenanças ou qualquer outra coisa? Como você pode saber? Ele diz, eu escrevo isso, eu escrevo. Vocês estão vendo que a única maneira de você e eu sabermos como nos comportar na casa de Deus é por meio do que está escrito. Você sabe qual seria a minha oração para cada homem neste lugar? 2 coisas. Deus, abre os nossos olhos para o que este texto está dizendo. Então isso é algo que deve ser a oração diária de todo ministro de Cristo. Senhor, aumente, cresça o meu temor diante de Ti. Cresça o meu temor diante de Ti. Você diz, irmão, você deveria estar falando sobre missões, mas você está falando sobre a igreja. Deixe-me compartilhar com vocês algo. E eu colocaria um fim em tudo, e isso vai me colocar em apuros. Poria fim a todos os departamentos de teologia e todos os seminários do mundo. E sabe o que eu faria com aquele departamento do clero? Eu colocaria isso debaixo da eclesiologia. Porque as missões são simplesmente a igreja se estendendo na grande comissão. E o problema com as missões hoje em dia é que não sabemos como nos conduzir na igreja. E uma das razões pelas quais não nos preocupamos em saber é porque não entendemos a segunda parte disso. Diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, é a igreja do Deus vivo. A igreja de Cristo, o caminho de Cristo. Você é um mordomo. Nada menos que um mordomo do Deus Altíssimo, e nada mais do que um mordomo do Deus Altíssimo. E como mordomo, não é sua prerrogativa inventar, planejar ou projetar. Não foi pedido a Moisés que projetasse um templo. Foi dito que obedecesse a tudo na montanha. Tudo que lhe foi dado na montanha, sem se desviar de nenhum tio. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E eu vou dar a vocês uma ilustração dura.
Imagine, eu já dei isso em muitos lugares, mas é tão importante que quero comunicar essa verdade a vocês. Imagine que um grande rei, um rei enorme, ele vai fazer uma longa jornada, uma viagem. Ele chama você como mordomo para cuidar da sua noiva. A sua noiva é a coisa que ele mais ama. É tudo para ele. É a coisa mais valiosa do seu reino. E ele te dá uma lista. Ele te dá um decreto real. Isso é o que você deve fazer com a minha noiva. É isso. Você não vai adicionar nada a essa lista. Você não vai tirar nada da lista. Esta é a lista. E o rei olha para você com fogo nos olhos. Porque essa é a minha noiva. E eu uso a ilustração que muitas vezes eu iria para zonas vermelhas em diferentes lugares no Peru, onde os terroristas supostamente estavam no controle, ou os militares eram meio perigosos, ou coisas estavam acontecendo, e minha esposa queria ir comigo. Eu dizia, não, você não vai comigo. Por quê? Eles me puxaram para fora do ônibus, me empurravam, faziam todo tipo de coisa comigo. Eu estive lá, eu fiz isso, eu preguei, nada demais. Um desses homens colocou um dedo na minha noiva. E aí mudou tudo. Essa é a minha noiva. Essa é a minha noiva. Então eu diria a ela, não quero causar problemas para você e não quero que me matem. E se eu, sendo mal, posso amar a minha esposa a ponto de lutar contra um homem? Que tipo de paixão Cristo tem por sua noiva? Então ouça, pregador. E missionários, valorizem isso. Então, ele é esse rei que sempre foi encantado pela sua noiva. Ela é linda, ela é simplesmente linda. Mas ela é simples, ela não há maquiagem, não há necessidade de nada disso. O vestido dela é simples, é branco, longo, mas é elegante. Ele deu para ela esse vestido. Então, ele vai para a viagem dele. Mas conforme ele vai viajando, ele vai ficando mais tempo e todos supõem, você, como um sábio mordomo, você começa a perceber, ele não está mais interessado no reino e as pessoas também não estão interessadas no rei. E então a noiva ficou antiquada. Então você traça um plano e alguns de vocês traçaram esse plano. E alguns que vão me ouvir através do vídeo traçaram esse plano. Então você decide. Você vai trocar o vestido dela. Você vai pintar, vai maquiar a face dela. Você vai remodelar o cabelo dela. E você vai levar ela diante de um bando de homens carnais como uma prostituta, a fim de usá-la para trazê-los de volta ao rei. E é exatamente isso que essas igrejas que fazem pensando em crescimento estão fazendo. É exatamente o que está acontecendo na América e no campo. E eu quero que você saiba, no dia do julgamento, não tema pelo ateu, tema pelo pastor e pelo missionário que decidiu que precisa mudar o visual da noiva de Cristo para torná-la atraente para os homens carnais, para trazer aqueles homens carnais de volta para casa. Tema, tema, tema. Deve ser um exercício diário. Ó Senhor, cresça o meu temor. Olhe daquele púlpito para aquela noiva de Cristo, aquela que você está pastoreando, que você está ensinando, e note isso. Essas pessoas, elas pertencem a Ele. Eu vou ensinar a elas simplesmente o que o rei me disse para ensinar. Eu não vou acrescentar nenhuma palavra, eu não vou tirar nenhuma palavra dele. Eu vou tratá-la como ela deve ser tratada. Eu vou obedecer aos mandamentos. E eu vou fazer com temor. Sabe que se eu me submeti aos seus decretos. Eu não fiz nada de especial. Eu simplesmente obedeci como eu deveria obedecer. Irmãos, o que há de errado com as missões está errado com a igreja. Talvez você tenha vindo aqui esta noite pensando que eu iria começar a chorar e chorar pelas perdas. Sim, isso é necessário, mas irmãos, eu diria a vocês, diante do Senhor, se pudéssemos trazer de volta a grande maioria dos missionários, tirá-los do campo e colocá-los em uma ilha onde não houvesse pessoas, o reino dos céus avançaria muito mais. É a realidade. Não estou tentando ser esperto ou fazer graça aqui. É verdade, apenas a verdade.
Se você pegasse todo o corpo do mundo, seria como uma xícara de homens dedicados, de homens devotados à proclamação da palavra, à oração, e devotados à noiva de Cristo, como Ele ordenou que eles a vestissem. Ó, irmãos, quero dizer-lhes uma coisa. Pessoal, às vezes eu subo neste púlpito, depois que você, sabe, quando eu estive nessa conferência, eu me encontrei com muitos missionários e não há nenhum poder de mim, não há nenhuma força em mim. Eu me encontrei com um cara ucraniano, o Greg, Christian Anderson, lá na Alemanha, e o Martin Menton. E nós nos encontramos com os croatas hoje. Eu me encontrei com os espanhóis e cada um deles, eu quero dizer, não há nada de novo neles. Eles são tão chatos quanto podem ser, todos dizem a mesma coisa. E qual que é a coisa? Eles dizem praticamente o que ninguém mais diz. Eu estudo a palavra para viver a palavra, para pregar a palavra. Então, eles saem em sua autoridade. Você tem que sair debaixo da autoridade dele. E só há uma inspiração. Deus soprou em sua inerrância infalível, incapaz de errar. E há apenas um livro. E é este. É este. Costumo dizer que quando contei ao meu pastor pela primeira vez, quando jovem, que Deus me chamou para pregar, a primeira coisa que ele olhou para mim, ele virou e disse assim, ó, rapaz, você pode ficar sozinho. E eu pensei que ele queria dizer que se eu fosse um pregador e pregasse a palavra, eles iam me odiar e eu ia ficar sozinho. Não foi isso que ele queria dizer. Isso se tornou realidade, mas não foi isso que ele queria dizer. Ele quis dizer isso. Quando todos os outros meninos estão caminhando por aí como solteiros e fazendo todo tipo de coisa, você consegue ficar sozinho? Ficar a sós com Deus? Permanecer com Ele na palavra de Deus? Permanecer com Ele em oração? Ter comunhão com Ele? Irmãos, nós não precisamos de estratégias. Nós não precisamos de uma nova ideia, sabe, esses chamados especialistas por aí. O que nós precisamos? Eu vou dizer a vocês o que precisamos. Quando você lança uma igreja bíblica na América, o que eu quero dizer com isso? Precisamos de igrejas bíblicas, com pregação não apenas expositiva, mas com vivência expositiva. Homens que não apenas pregam este livro, mas que conformam os seus ministérios, as suas vidas e as suas igrejas a este livro. Um homem veio até mim, um homem bem sincero, há um tempo atrás, e ele estava aprendendo a verdade, está crescendo e estava pastoreando. E ele veio até mim e disse, chegou a um ponto em que ele amadureceu no seu entendimento, mas a igreja dele não estava muito madura no entendimento. E ele disse, há tantos jovens, tantas pessoas na minha cidade que não possuem formação, eu quero abrir um instituto. E eu disse, não, por favor, não abra um instituto. E ele disse, mas irmão Paul, ele sabe, aprendi muito com os homens que você recomendou no ensino, e você sabe a minha doutrina na minha vida. Eu disse, sim, irmão, mas a sua igreja não está ali. E se você tem um instituto e traz um grupo de jovens e os treina em todas essas verdades, mas a sua própria igreja não está praticando essas verdades, eles vão pensar o que a maioria desses caras da reforma pensam hoje em dia. Isso é simplesmente jargão acadêmico. Na verdade, você não precisa vivê-lo, não precisa de fato aplicar isso. Mas precisa fazer, né? Você precisa, irmão. Você precisa. A igreja de Cristo, os caminhos de Cristo. A igreja de Cristo, o caminho de Cristo. Não é ouvindo a palavra, é praticando. Isso não é apenas com a sã doutrina, é com a sã estratégia bíblica. Agora, com o tempo que me resta,
Eu quero voltar a Mateus por um minuto. Jesus disse: ide. Agora todos nós sabemos que é um particípio e não um comando principal. O comando principal é fazer discípulos. Irmãos, nós temos que ir para fazer discípulos. Temos que ir e temos que sofrer, temos que morrer. Nós temos que doar. Nós temos que ir. William Carey disse a um grupo de homens: eu vou descer na mina. Vocês irão segurar a corda? E eu posso dizer a vocês uma coisa: quer você desça na mina ou segure a corda, para aqueles que descem, haverá cicatrizes em suas mãos. Onde estão as suas cicatrizes? Onde estão as suas cicatrizes? Quando eu estava no Peru, havia diversos missionários um tanto piedosos e alguns que me acolheram. Devo muito a eles, e havia um batista fundamentalista independente, chamado Carlton Allen. Ele foi um dos amantes de almas mais gentis e piedosos que eu já conheci em toda a minha vida. O espanhol dele era pior que o meu. Ele pregava, quero dizer, o espanhol dele era horrível. Ele passava a maior parte do tempo representando, gesticulando. Mas as pessoas o amavam o seu amor pelas almas. Era simplesmente um modelo para mim. Era um modelo. E eu lembro que ele mais tarde teve que voltar para os Estados Unidos. E eu o visitei quando ele estava nos Estados Unidos. Um homem tão bom. E ele tinha uma igreja. Uma igreja, sabe? Uma pequena igrejinha lá no sul da Geórgia. Não sei, talvez com 100 pessoas no domingo. E eles davam, geravam 6 dígitos de comissões anuais. Eu disse: irmão Carlton, quero dizer, E ele me pegou pela mão e me conduziu pelo seu pequeno centro ali, de vida familiar, na sua pequena igreja, e nas salas de escola dominical não havia um lugar, irmãos, onde você pudesse andar mais do que alguns metros. E não havia uma foto de missionário ali. Não havia nenhum missionário na parede. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês que são pastores aqui, ouçam-me com muita atenção. Se você está pregando o evangelho e aconselhando almas, quero dizer, estou falando sobre esboços pastorais. Você está lidando com almas. Você não os trata com coisas superficiais, você está lidando com almas. Cada vez é uma vida e uma morte, céu e inferno. A maior parte da sua igreja será convertida. Mas ouça-me. Essas pessoas piedosas, essas pessoas que são filhos de Deus em sua igreja, elas têm todo tipo de problema. Eles têm problemas na família, no trabalho, nos impostos, eles têm que trabalhar todos os dias e todos os tipos de coisas. Eles são pessoas que, com todos os tipos de coisas, correndo por aí. Eles vão esquecer as missões. Pastor, é o seu trabalho garantir que eles não se esqueçam das missões. Quero dizer, colocá-los em todo lugar. Pregue sobre missões, coloque fotos de missionários na parede, ore sobre missões, caia na real sobre as missões. Nós temos que ir. Ainda há quase 3 bilhões de pessoas que não ouviram o evangelho claramente. Não podemos viver com isso. Não podemos cair no pragmatismo. Devemos fazer simplesmente o que é bíblico, mas ainda assim devemos nos preocupar mais. Eu descobri no ano passado tantas pessoas que estão se dividindo em raças e cores e todo tipo de coisa aqui no corpo de Cristo nos Estados Unidos, falhando em reconhecer que há apenas uma raça e uma raça humana. Mas cada um disputando o seu povo. Esse povo, aquele povo. Eu preciso falar do meu povo. Eu preciso de restituição para o meu povo. Eu preciso de proteção para o meu povo. Eu preciso disso para o meu povo. Eu entendo. Eu de fato entendo. Você sabe por quê? Porque eu sou da mesma forma. Eu penso apenas no meu povo. Apenas no meu povo. E o meu povo está nos Estados Unidos da América. E eles estão na América do Sul. E estão na América Central. E estão no Canadá. E eles estão em todos os países da África. E estão no Oriente Médio.
Eles estão na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Eles são o meu povo. E se você quer saber com o que eu me importo com Sião. Eu me importo com o meu povo. Eu costumava rir no Peru, eu digo aos meus amigos, eu disse, eu sou o lixo de Jesus, sempre que há um grupo de pessoas que ninguém queria ter eles, é como se o Senhor dissesse, Washer, vá até lá. Vá buscar o meu povo. Mas não só isso. Vá pegar o seu povo, vá buscar os seus irmãos, vá buscar as suas irmãs. Quem ainda não ouviu, há pessoas assim. Alguém me procurou há algum tempo, algumas leis estavam sendo aprovadas na internet, todas essas coisas diferentes, e eles estavam preocupados com o fato de o cristianismo ser impedido na América, todas essas coisas. E eles disseram, Pastor Paul, você simplesmente não parece interessado nisso. E eu disse, porque eu não estou. Eu quero me preocupar menos ainda. Eles disseram, por quê? Eu disse, porque tem uma irmã que acabou de ter o braço decepado por uma massa de hindus que atacou o marido dela. Porque eu tenho irmãos e irmãs na Coreia do Sul que estão sendo espancados e estuprados. Porque há pessoas no Oriente Médio que não ouviram o Evangelho. O que me importa? O que nos importa a cama em que deitamos? O que nos importa a dor em nossos corpos? A desintegração do nosso estado, o que importa? Eu irei embora em breve. Nós devemos ir. Mas devemos ir biblicamente. Eu recusei muitas conferências de missão. Por quê? Porque eu sei que quando eu subo naquela plataforma com 20 especialistas em missões, eles têm 20 ideias diferentes sobre o que é um missionário. E eu sei que eles vão dizer a um bando de adolescentes que eles precisam sair da escola agora e correr para o campo. E eu sei que eu vou ter que ficar lá e ir, por favor, não, por favor, não, por favor, não. Eu estive em uma grande missão, ou em uma reunião de missão há vários anos e nunca me esquecerei disso. Eles diziam aos jovens, vão para o campo, vão para o campo, vão para o campo. Era tudo sobre paixão, paixão, paixão. Eu gostaria que as pessoas parassem de falar sobre paixão por um minuto e começassem a falar sobre cautela. E eles vinham em cima de mim e iam pegar ali, eu vou para o campo, e eu disse, maravilha, mas responda-me a pergunta, propiciação, te dou 3 minutos, me explique. Fale-me sobre as qualificações dos anciãos. Fale-me sobre uma membresia na igreja. Vocês estão entendendo? Irmãos, pragmatismo. Eu estava conversando com os nossos irmãos da Espanha e disse, sabe, pragmatismo. O pragmatismo é com uma culebra. Há que cortar-lhe a cabeça. O pragmatismo é como uma cobra. E assim que você encontra, você tem que cortar a sua cabeça. Corte ela. É como quando o Steve Lawson foi para a Zâmbia e teve que espancar uma cobra até a morte. Faça isso. Você não ouviu essa história? Deixa ele contar para você. Pragmatismo é simplesmente a serva do liberalismo. E você pode ter a atitude supostamente conservadora mais sincera, mas o pragmatismo nada mais é do que o liberalismo vestido com outra roupagem. E é duvidar de Deus e duvidar da palavra de Deus. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Deixe-me compartilhar algo com vocês. Alguém veio até o meu pastor, um dos nossos anciãos, o Anthony Mantegna, e disse, você crê que as missões é principalmente o trabalho da igreja local? E o pastor Anthony disse, não, eu não acredito nisso. Não acreditamos nisso aqui, que seja principalmente o trabalho da igreja local. Acreditamos que é um trabalho exclusivo da igreja local. Agora, isso não significa que nós não podemos ter institutos e seminários. Mas, irmãos, Deus não nos deu conselhos e grupos. Deus nos deu igrejas e anciãos. E eu vou te dar as minhas 2 razões, mas uma das razões pelas quais este lugar aí, seus missionários, as suas escolas e tudo mais estão firmes, enquanto todos os outros parecem estar banhados em confusão, é porque está debaixo de uma igreja local com anciãos. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Precisamos de igrejas locais. Sou um pregador itinerante. Estarei aqui hoje e vou partir amanhã. Mas o pastor. Agora, isso é algo muito especial.
Se eu tivesse tempo, poderia passar com vocês pelo livro dos Atos e mostrar que há uma transição no livro dos Atos. Aos apóstolos, apóstolos, apóstolos e de repente um ancião. Apóstolos, apóstolos, ancião, ancião e ancião. Quando chegamos ao concílio de Jerusalém, o que vemos? Vemos apóstolos, mas o que mais vemos? Anciãos. Então Paulo, o apóstolo, quero dizer, apóstolo, um real, com um grande A, apóstolo. Eu devo acrescentar, o último dos apóstolos. Ele enviou. Ele foi enviado por uma igreja local. E depois que ele fez as suas rondas missionárias, ele voltou e relatou para esses homens. Creio que até certo ponto o que estamos vendo é os apóstolos passando o bastão. Não para um especialista em missões, não para estrategistas de crescimento da igreja. E eu quero dizer isso. Eu amo seminários. Os professores dos seminários são absolutamente essenciais, mas não entregaram a um seminário. Entregaram o bastão aos anciãos das igrejas. E esses anciãos, quando um jovem aparece, eles irão nutrir este jovem no contexto da igreja local. Eles podem recorrer, como vocês têm aqui, a um seminário, a uma universidade. Eles não largam esses homens, apesar disso, porque a igreja são os anciãos, os responsáveis. E quando esses homens saem, esses homens são vigiados, cuidados, responsabilizados pela igreja que os enviou. Agora, há algumas obras incomuns de Deus, como vimos com Charles Spurgeon, que nós, creio que vemos aqui algo muito grande. E, no entanto, qual é a força deste lugar? Os anciãos. Isso deve atender às qualificações negociáveis. E depois a esses homens, 2 Timóteo 2:2, junto com, sim, faculdades bíblicas, seminários, esses homens dão a vida para preparar jovens e não os entregam a ninguém. São seus filhos. E quando seus anciãos se qualificam, esses homens ficam naquela igreja e trabalham ou saem. Podem sair pela cidade, podem sair pelo estado, podem sair pelo país, eles podem sair ao redor do mundo. Missionários, sabe? Eu conversei muitas vezes com grupos missionários e falei sobre como os missionários devem ser mantidos ou qualificados. As pessoas dizem, não, esses são apenas presbíteros. E eu disse, você não entendeu a passagem. Nessas qualificações, Paulo está simplesmente descrevendo um cristão maduro. Então ele está dizendo que os presbíteros devem ser cristãos maduros. Devem ser inegociáveis. Vamos enviar alguém ao redor do mundo para um grupo de pessoas para plantar a primeira igreja lá, que não é presbítero qualificado. Realmente é isso que vamos fazer? Absolutamente não. Enviamos nossos melhores homens para iniciar esses trabalhos, para que a árvore dê frutos fortes, dê vida. E quando vocês, pastores leigos, ouçam-me novamente, poderíamos usar uma grande dose de temor do Senhor, quando às vezes vejo o tipo de homem que é ordenado tão rapidamente. Isso me apavora, não apenas por aqueles homens que são ordenados, mas pelos pastores tolos que os ordenaram. Lembre-se, se a raiz estiver podre, a árvore e os seus frutos apodrecerão. Então, o que temos quando devemos ir? Nós devemos ir na sua autoridade, debaixo da sua autoridade. E qual é o epicentro das missões mundiais? A igreja local. Quem são os líderes das missões mundiais? Anciãos. Vocês estão entendendo isso? E outra coisa, uma das coisas mais maravilhosas sobre o encontro nos últimos 2 dias, eu fiz uma pergunta a vários caras e todos eles responderam na mesma moeda. Eu digo, irmãos, quando vocês vão para o exterior,
Vocês vão colocar esses institutos bíblicos lá fora para treinar jovens. Certifique-se que nunca tenha precedência sobre a plantação de uma igreja bíblica, porque esse instituto não significará muito se não houver uma igreja real vivendo ali. E eles disseram, irmão, você está pregando para o coro. Na verdade, depois de falar com Christian Anderson e Greg e Martin, cara, eu não vou pregar, vou mandar eles virem aqui. Irmãos, devemos ser clérigos. Clérigos. Sim. Eu quero realizar missões mundiais como igreja. E sim, como igrejas, podemos nos unir. Mas não isso. Essa unidade nunca se baseia numa missão comum. É aí que todas essas denominações erram. E é uma ladeira escorregadia e você logo irá cair no liberalismo e na política. Missões nunca podem ser o fator unificador entre os crentes. Não as missões, algo muito maior, a verdade. A verdade bem definida, não apenas usando a terminologia, mas definindo o que nós queremos dizer. Um Cristo definitivo. Agora eu quero dizer uma coisa, apenas a minha última coisa aqui, muito importante. Ele disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a gente vê isso, sabe? Ele colocou aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E parece para muitos que o que ele está fazendo é nos dar uma fórmula para o batismo. Agora, essa é uma teologia profunda. E esta é uma teologia que é crucial para o campo missionário. Nós pregamos um Deus um tanto específico e um tanto definido. Quem se revelou nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo. E a única maneira de fazer parte da família de Deus é abraçando todas as doutrinas que se entrelaçam nesta fórmula batismal a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu amo os muçulmanos. Eu os amo, eu oro por eles, mas eles não são meus parentes. Eles não são os meus parentes mais próximos. A fé deles não tem nada a ver com a minha. A fé deles não é um trampolim que Deus lhes deu para alcançarem a fé que eu prego. Não é. E se eu amo essas pessoas, muçulmanos, budistas, todo tipo de pessoa no planeta, se eu os amo, eu irei pregar para eles uma doutrina um tanto definida, uma redenção muito definida, um Deus um tanto definido. Irmãos, simplesmente todas essas traduções, essas coisas que estão acontecendo, que são simplesmente podres, em todas elas são feitas de alguma forma na esperança. É como se algum comitê infantil, vamos ajudar Deus a nos reunir. Israel não é uma lição suficiente para vocês. Toda vez que Israel buscou ajudar a Deus, o que aconteceu? Fracasso. E todas as vezes eles se firmaram na palavra de Deus. Nós devemos pregar o evangelho, não um evangelho. E eu não prego um evangelho para um grupo e um outro evangelho para outro grupo, porque todos os homens são iguais. O Deus que eu prego é o mesmo no evangelho, e o evangelho é o mesmo que eles precisam. Vocês estão vendo isso? Lembro que há anos estávamos na Romênia, Conrad, e nem me lembro disso. E eu lembro que Conrad estava pregando sobre o escândalo do evangelho. E eu usei essa ilustração lá já em todo mundo já. E ele meio que se irritou enquanto pregava. E ele disse, toda essa bobagem de crescimento de igreja e todas essas estratégias. Ele disse, vocês rapazes querem saber como o apóstolo Paulo plantou igrejas? Ele conseguiu um cartaz enorme, o maior que ele podia. Ele escreveu naquele cartaz a mensagem mais escandalosa que ele jamais poderia escrever. Eu prego Cristo crucificado. E ele caminhou pelo meio da cidade. Irmãos, mais uma vez, me escutem. A nossa religião não é uma religião mística, mas é uma religião sobrenatural.
Nós pregamos para homens mortos. E não há pé de cabra do mundo secular que possamos usar para retirá-los de uma tumba. Mas vocês pregam o Evangelho e Cristo irá arrancar a tampa da tumba e enchê-la de luz e dizer aos mortos que ressuscitem. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Basta olhar na história da igreja. Quem sacudiu o globo? Pregadores. Então eu quero ser como eles. Não, cuidado. A maioria deles já morreu. Acredito que o irmão Lawson disse que o problema com os pregadores hoje é que ninguém quer nos matar. Irmãos, quando eu ficar de pé na Croácia, ou Paris, ou nas selvas do Peru, agora, por favor, entenda a minha linguagem, sabe? A minha doutrina. Eu estou lá como Ezequiel. E é como se a palavra de Deus dissesse: esses ossos podem viver? E como pregadores dizemos: Senhor, não vou presumir de ti e dizer sim. Não vou duvidar de ti e dizer não. Mas isso farei. Irei profetizar debaixo do teu comando. Eu irei pregar o Evangelho. E eu verei homens mortos reviverem. Ó irmãos. Precisamos da palavra, precisamos pregar a palavra. Precisamos, quando você prega, Esdras, que exemplo é Esdras? Ele estudou a palavra, estudou a lei para obedecer a lei, para ensinar a lei. A lei era gloriosa, disse Paulo, portanto a lei foi uma revelação de Deus. Mas se um homem pode dar a sua vida à lei, quanto mais devemos dar a nossa vida ao Evangelho? Quanto mais? Ó irmãos, sejam encorajados. Se você apenas cortar fora de você mesmo o braço da sua própria carne, se você se despir da armadura de Saul, se você atacar essa coisa simplesmente com a proclamação, perceba que não disse apenas estudar. Estude para proclamar a proclamação da palavra de Deus e a oração de intercessão. Você diz: eu sou um nanico. Sim, exatamente. Bom, agora podemos fazer algo com você. Nem muitos nobres, nem sábios, mas aqueles que em sua fraqueza se apegam à palavra de Deus e proclamam ela. Você diz: irmão Paul, eu não tenho sabedoria, então simplesmente fale a palavra de Deus e você terá toda a sabedoria do mundo. Ele disse: eu digo, não tenho forças. Em seguida, peça constantemente por manifestações cada vez maiores da vida e do poder do Espírito Santo. Não para fazer alguma bobagem como um evangelista na TV, mas para caminhar em santidade e proclamar o Evangelho com clareza. Ó irmãos, se erga. Pastores, nunca desvie os seus olhos do seu rebanho. Nunca fique tão apaixonado por missões a ponto de esquecer a sua responsabilidade principal, o seu rebanho. Mas conduza o seu rebanho em missões. Conduza o seu rebanho nas missões. Agora eu vou dizer uma última coisa e vou embora, porque digo isso quase toda vez que me encontro com jovens missionários. E há muitos missionários e missionárias, aqueles que aspiram a ser missionários. E eu sempre faço essa pergunta aos missionários: pastor, essa é uma boa pergunta para você também. Eu disse: então, o que você planeja fazer no campo missionário? E eles disseram: bem, eu pretendo pregar a palavra de Deus e orar e depois planejar ir à igreja, depois daquela plantação de igreja para outras igrejas. Esse é o seu plano? E eu digo: sim. Eu disse: não. Então o que quer dizer não? Agora escute, isso tem nuances, mas é importante. Por que eu digo não a eles? Irmãos, vocês não plantam uma igreja para plantar outra igreja.
Porque se você fizer isso, se você já viveu a vida da igreja, você vai descobrir que a sua igreja vai se encher de muitas pessoas quebrantadas, fracas ou genuinamente convertidas. Mas elas não podem contribuir muito para a sua visão. E se a sua visão é usar uma igreja para plantar outra igreja, logo você estará desprezando todos aqueles que mais precisam do seu ministério. Você planta uma igreja aqui nos Estados Unidos, você planta uma igreja na missão, porque você ama essas almas. É por isso que você planta uma igreja. Mas eu posso prometer isso a vocês. Se você planta uma igreja porque ama essas pessoas, e eu ouço homens o tempo todo me dizendo que amam a igreja, fazendo essa pergunta, e eu digo, você ama a igreja? Ou você ama o seu ministério na igreja? Porque amar a igreja é amar o santo mais difícil da sua igreja. Irmãos, para o seu amigo, se você quiser, dedique-se a cuidar de almas, a ganhar almas, a cuidar de almas, a amar as pessoas e a contentar-se com o sorriso de Deus. Deus o usará poderosamente e outras igrejas nascerão a partir disso. Eu amo quando às vezes eu chamo um pastor e digo, veja, você poderia vir comigo e pregar em um determinado lugar, eu adoraria, mas deixe muito este ano já o meu local. E o meu povo precisa de mim e eu preciso deles. Sabe, eles são o meu coração. Eu amo missões, mas elas são o meu coração, pô. Não usamos o povo de Deus para fazer a obra de Deus. O povo de Deus é o objetivo da obra de Deus. Derrame-se nisso, irmãos. Irmãos, é um grande privilégio estar aqui. É de fato, assim, pregar, mas essa não é a marca da aprovação de Deus. Alguém fez uma pergunta teológica e filosófica uma vez, por que Deus plantaria a rosa mais bonita que ele já criou em uma floresta onde nenhum homem jamais caminhou? Como aquela rosa glorificaria a Deus, ou traria glória a Deus? Ela traz glória a Deus porque, embora ninguém a veja, Deus a vê. Você está buscando por seu sorriso, o seu sorriso, a sua aprovação. A sua aprovação. Você está buscando por Ele. E que a graça de Deus prospere você e todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Ok? Deus os abençoe.